Estamos acompanhando o lançamento do livro Fórum das Entidades, o movimento que mudou a história da Previdência do município de Porto Alegre. Vou conversar agora com Mauro Hidalgo, que vai nos falar a respeito desta obra, que foi escrita juntamente com Kiko Coelho e Adriana Vargas. Uma parceria muito importante nesta obra, não é? Que foi registrada agora, essa história da mudança da Previdência. Então, nos fale a respeito disso. Exatamente, o trabalho que foi desenvolvido junto com a Adriana Vargas e o Kiko Coelho, ele objetivou resgatar esse movimento histórico dos servidores municipais em defesa do patrimônio público. Existiram outros episódios durante a existência desse movimento, muito importantes, como a reconstrução do Sindicato dos Municipários. Mas é evidente que a constituição desse fórum de entidades, que eram diversas associações de servidores públicos, Associação dos Engenheiros, dos Técnicos Científicos, dos guardas municipais, dos administradores, contadores, auditores fiscais, procuradores municipais, enfim, uma série de entidades que se uniram para criar o regime próprio de previdência do município de Porto Alegre, né? De lutar para acabar com a corrupção e com o desvio de recursos e aplicar integralmente no patrimônio público o valor que nos era descontado da Previdência, né? Como surgiu a ideia de escrever este livro contando toda essa história? Bom, a ideia é simples. Na verdade, eu, Kiko e a Adriana, que trabalhamos juntos em diversas instituições, Adriana Vargas, jornalista, o Kiko, fotógrafo. Uma grande parceria, não é? É uma grande parceria que a gente trabalha há muitos anos juntos. A gente estava conversando e, puxa vida, o servidor público nunca é valorizado, né? Sempre se fala em servidor público de uma forma negativa. Porque fez a greve. Porque... Está requisitando maiores salários. Salário. Mas esse movimento, na verdade, era um movimento em defesa do patrimônio da cidade, do dinheiro público, né? E isso precisava ser contado. Tem depoimentos no livro também, não é? Tem depoimentos. Fale a respeito. O livro, ele é documentário, né? Um livro documentário. Tem depoimentos de alguns colegas, mas também tem muito da história daquele momento. Tem uma retrospectiva também, né? De tudo que aconteceu nesses movimentos criados. Também tem a retrospectiva e também resgatando fidedignamente os documentos que foram utilizados na época. Tem os próprios jornais de atividade das entidades, registrando as lutas, enfim. Tem até as camisetas que a gente usava naquele movimento foram resgatadas e foram colocadas no livro. Quanto tempo mais ou menos demorou todo este trabalho, Dr. Mauro? Eu acho que nós levamos 1 ano para produzir o livro. Um ano. Mas o resultado... Perfeito, perfeito. Como adquirir esta obra? Hoje foi o lançamento, né? Nós fizemos uma questão de... o prefeito José Fortunati fez questão que fosse aqui... Prestigiou com a sua presença? No Paço Municipal, esteve aqui presente, falou desse movimento histórico. Nós trouxemos a obra justamente e não cobramos nada. Na verdade, a obra era só um ingresso através de 1 quilo de alimento perecível. E agora a gente tem que ver como é que nós vamos disponibilizar o livro, né? Porque as pessoas estão muito curiosas para conhecer essa história e querem saber como adquiri-lo. Na verdade, nós não pensamos nisso. Eu sei que vai sei que vai estar na Feira do Livro, né? Está inscrito já para a Feira do Livro e até lá a gente vai ver como distribuir essa história, que é uma história bonita dos servidores públicos do município de Porto Alegre. Cumprimentos, Dr. Mauro. Obrigado. E muito sucesso, né? Muito êxito para essa obra, que com certeza terá. Espero que todos se reconheçam nesse movimento, né? Nas fotos. Eu sei que tem muitos colegas que pegam o livro e já ficam olhando assim, onde é que eu estou aqui, onde é que eu estava. Então, assim, o principal é valorizar a luta histórica dos servidores públicos do município de Porto Alegre em defesa do patrimônio público. Ok.
Parabéns. Obrigado. O prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati, também está aqui prestigiando o lançamento deste livro, que ele foi testemunha ocular desta história. Prefeito, nos conte então como foi. Eu não tenho dúvida de que essa é uma das principais lutas que os servidores públicos municipais de Porto Alegre travaram ao longo da sua história. Eu casualmente era vice-prefeito no ano de 2000, quando estivemos no ápice da luta, 2000, 2001, e convivi, participei, discuti abertamente com os servidores a busca de uma solução adequada para o sistema previdenciário, que hoje é um modelo para todas as cidades brasileiras. Então, veja bem, não foi só importante a luta naquele momento, foi uma semente plantada que frutificou, deu certo, que hoje serve como modelo para outras cidades brasileiras. Então é muito bom. Normalmente a gente acaba perdendo momentos históricos como esse, por quê? Porque a gente não registra. Então esta iniciativa comandada pelo Mauro é extremamente importante, porque com isso todos os servidores, mesmo os atuais, população de Porto Alegre, outros cidadãos poderão olhar como é que se construiu essa previdência que é modelada. É o Previ. Se construiu com muita luta, muita dedicação, muita união de todos os servidores, desde os que ocupavam as funções mais simples até a alta direção da própria entidade que era o fórum. E o senhor foi o grande incentivador para que essa obra se tornasse uma realidade, não é? Quando o Mauro me procurou, propondo a publicação da obra, disse, olha, que coisa maravilhosa. Normalmente a história se perde, só se contam... Tem que ficar registrada, não? Ficar registrado com textos, fotos, isso é fundamental, para que sirva de exemplo para tantas outras lutas que são feitas de forma organizada, conjunta, com muito esforço, muita dedicação e que acabam encontrando um resultado que favorece a todos e não a alguns. Muito obrigada, sempre é um grande prazer recebê-lo, um grande abraço. Minha satisfação, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima. A doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora-geral do município de Porto Alegre, também está aqui prestigiando o lançamento do livro de Mauro Hidalgo, Kiko Coelho e Adriana Vargas, o Fórum das Entidades. Que tu pode nos falar a respeito deste livro, tão importante para todos os servidores públicos municipais. Com certeza. Primeiro lugar, eu estou aqui para prestigiar 3 grandes amigos. Tanto o Mauro, quanto o Kiko, quanto a Adriana são amigos de longa data. E esta obra ela faz um resgate histórico para os servidores de Porto Alegre, o que é muito importante, um registro muito bonito, né, tanto fotograficamente quanto historicamente falando, e com certeza nos dá aí um panorama que talvez muitos de nós não lembremos mais, né? Alguns nem participaram, então resgata essa história. E conhecendo os 3 como conheço, certamente essa obra deve estar muito bonita. Muito bem ilustrada pelo Kiko Coelho, né? Ele que fez as fotos, algumas eles foram selecionadas por ele, e a editoração da CAD, não é? Que é a editora que fez todo o projeto gráfico. Então uma obra muito bem definida, muito bem terminada, muito bem projetada, enfim. São pessoas muito competentes. A CAD trabalha conosco na Associação de Porto Alegre há muitos anos, e nós na Procuradoria convivemos com ambos, tanto a Adriana quanto o Kiko há bastante tempo, e sabemos da competência e profissionalismo de ambos, né? E o Mauro, sem dúvida, é um grande profissional também, colega meu, servidor do município de Porto Alegre. Ok, muito obrigada, sempre é muito bom te receber e revê-la. Muito obrigada. Dr. Silvio Corrêa de Borba, presidente da PMPA, também está aqui prestigiando este evento. Boa noite. É uma satisfação para a PMPA estar aqui prestigiando esse evento do Fórum das Entidades de Servidores Municipais. É um evento extremamente importante. Efetivamente, essa situação modificou a previdência dos servidores de Porto Alegre, e ninguém melhor que o Dr. Mauro Hidalgo, acompanhado da Adriana, acompanhado do Kiko, para verem produzido essa obra que diz respeito a essa matéria tão importante para nós, que nos é tão cara. Até porque o Dr. Mauro, ele acompanhou todo este movimento, não é? É verdade. É verdade, já há muitos anos. Eles são as pessoas ideais para terem abordado essa obra, que está primorosamente organizada. É muito bonito. Estão de parabéns. Obrigada. Dr. Rodolfo Carrion, advogado na área civil e comercial, e foi
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, está aqui também prestigiando o lançamento do Fórum das Entidades. Tudo bem, doutor Carrion? Um prazer muito grande lhe encontrar aqui. O senhor pode nos falar a respeito desta obra? Eu posso dizer que me orgulho muito de poder participar desse resultado do trabalho do Kiko, da Adriana e de uma amizade que nós conhecemos quando era presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e se desenvolveu desde então cada vez mais próxima, mais vibrante, né? E fico muito feliz com o sucesso que eles têm, com esse resultado que hoje aqui se engalana e se concretiza. Com certeza, muito prestigiada essa sessão de autógrafos. O livro está impecável. Sim, eu estive examinando rapidamente, maravilhoso, e vou ler examiná-lo com mais cuidado, com mais proveito desse resultado maravilhoso que resultou dessa obra. Ok, muito obrigada, um prazer reencontrá-lo. Um abraço. Doutora Tânia Rickzigel, desembargadora do TRT4, também está aqui prestigiando o lançamento de Fórum das Entidades, que tu pode nos falar sobre essa história que foi contada, não é? Da mudança da Previdência dos municipários de Porto Alegre. Boa noite, é um privilégio estar aqui com vocês. Sem dúvida, né? Este livro vem trazer para todos a história, da verdade, da Previdência dos municipários. De suma importância, acho que os nossos autores foram muito felizes, são muito competentes, qualificados, e eu acho que a história é para ser contada para aqueles que não puderam estar aqui presentes e das lutas, né, para como foi até chegarem às conquistas efetivas ilustradas no livro. Eu acho que é um belo trabalho, estão todos de parabéns e estou muito feliz por poder estar aqui nesse momento, no dia de hoje. Sim, porque tu teve uma convivência grande com o Kiko e com a Adriana, não é? Então nos conte a respeito dessa parceria dos dois e do teu trabalho junto com eles. O Kiko e a Adriana é uma super parceria que deu certo há muito tempo. Eu tive o privilégio de conhecê-los em 2004. Tivemos um atendimento deles na Caixa de Assistência dos Advogados na época. Foi super importante para os advogados o trabalho do Kiko e da Adriana e, sem dúvida, sempre onde o Kiko e a Adriana, onde a CAD está presente, é resultado e com sucesso, com certeza. E eu fico bem feliz em poder estar aqui e poder prestigiar os amigos no dia de hoje. E terão muito êxito realmente com este livro, né, que está sendo lançado agora. Muito obrigada, doutora Tânia. Foi um prazer reencontrá-la. Obrigada. Registramos a presença da deputada estadual Regina Fortunati, primeira-dama do município de Porto Alegre, que está aqui também prestigiando o lançamento desta obra, Fórum das Entidades. Tudo bem, deputada? Um prazer recebê-la. Prazer é meu. Fiz questão de vir aqui essa noite, cumprimentar a Adriana, o Kiko e o Mauro por esse belíssimo trabalho que orgulha todos nós, não é? Um movimento que mudou a história da Previdência no município de Porto Alegre, onde meu marido, testemunho ocular de todo esse movimento e que traz significativa mudança e um legado importante que resultou, né, no que é a Previmpa e que orgulha a todos os municipários da cidade. Agora os municipários estão curiosos para conhecer esta obra, não é? E até alguns vão se encontrar aqui nas fotos, porque está muito bem ilustrado pelo Kiko. É um trabalho primoroso, né? Desde da edição, a impressão, a qualidade das fotos. Não conheço ainda o teor do texto, mas eu tenho certeza que, partindo desta equipe de profissionais competentes, nós temos aqui em mãos um trabalho muito bom e que Porto Alegre deve se orgulhar desse movimento e desse legado, dessa história que fica como registro para a cidade. Com certeza. Muito obrigada. Foi um grande prazer recebê-la. Um grande abraço. O prazer é meu. Muito obrigada também. Registramos a presença também da doutora Kalin Rodrigues, que é conselheira estadual da OAB, está aqui para receber, não é, este livro que foi muito bem elaborado, muito bem escrito pelo Mauro Hidalgo, Kiko Coelho e a Adriana Vargas. Que tu podes nos falar a respeito deste movimento? Bom, é super importante, eu acho que fecha o processo todo de formação, constituição da Previmpa, que é super importante para os servidores municipais de Porto Alegre, que representa uma efetividade do direito à previdência, né, uma garantia constitucional e específica em função da previdência municipal, a previdência, o regime próprio de previdência. Então, é a concretização e efetivação de um direito muito importante e esse livro vem a
digamos assim, documentar isso, né? Então, muito importante, tá? O material está maravilhoso, muito bem elaborado. Realmente. E o prefeito José Fortunati foi o grande incentivador para que tudo ficasse registrado, já que ele foi vice-prefeito na época. Sim, eu conversava há pouco com o prefeito e muito antes dele ser vice-prefeito, ele já participava dos debates lá em 2001, né, de todo esse processo, porque a Previmpa, ela foi constituída, mas ela representa toda uma luta, ela é produto de uma luta, de um processo de formação da Previdência Municipal muito anterior, que não vem de agora, né? Então é muito importante também que esse livro para homenagear e fazer justiça a essas pessoas que tornaram isso possível, né? Que são parte, que deram, digamos assim, um pouquinho de si para a Previdência Municipal de Porto Alegre. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la. J.A. Figueiredo, procurador municipal e escritor, também está aqui acompanhando o lançamento deste livro. O que o senhor pode falar deste Fórum das Entidades? Foi uma coisa muito importante, Rejane, porque eu fui candidato à presidência do Montepio dos Funcionários. Depois desses fóruns, a gente transformou o município, a previdência do município se transformou. Criamos o Previmpa e um monte de coisas importantes para a segurança do servidor público. Previdência, como é que eu diria assim, aposentadoria e tudo mais, que nós não tínhamos no Montepio. E eu fui presidente nos anos 90, chegando já nesse próximo milênio. E foi muito interessante. Esse movimento transformou a previdência do município e deu segurança para o servidor. Então tu também participou deste movimento, sim, juntamente com o Mauro, que é um dos autores. Na verdade, o Mauro, que hoje está de aniversário, inclusive, o Mauro Hidalgo. Não foi por acaso a escolha da data, então? Acho que não. Assim, é porque, na verdade, eu era candidato à presidência do Montepio dos Funcionários. E aquele Montepio era uma sociedade, assim, uma sociedade que não tinha nem uma condição jurídica para ser mantida. E aí, na época, as pessoas transformaram, acabaram com o Montepio e fizeram com que as entidades criassem um fórum das entidades. Todas as entidades municipais. Criassem um novo sistema que foi maravilhoso. Hoje o servidor está ganhando, está tranquilo e mais ainda. Nós temos assim um sistema seguro. Claro que tudo tem que ser remodelado e melhorado. Claro. E vai ser, com certeza a intenção deles é melhorar, né? Mas foi muito importante, Rejane, muito importante. O servidor hoje tem segurança e é maravilhoso, né, que esteja sendo lançado um livro para mostrar a história, né? Mas em seguida vai ser lançado o teu terceiro livro, não é? Sim, com certeza. Fale rapidinho sobre isso. Já participaste de dois lançamentos. Dois lançamentos. O Bastidor Jurídico, que já está esgotado. Mas eu Crônicas de Bar. Isso, e eu estou lançando agora o terceiro livro, que é um pouco mais forte, né? Porque eu me aposentei, mas é assim, é o Bar do Cheirador. Imagina só. Estaremos lá então acompanhando o lançamento, aí tu vai falar bastante a respeito. Um grande abraço, prazer te ver. Igualmente, prazer em vê-la e ver o pessoal todo Momento Jurídico. Momento Jurídico, maravilhoso. Sempre. Um abração. Felicidades. Doutora Adriana Carvalho Silva Santos, diretora administrativa da APMPA, também está aqui registrando a sua presença neste lançamento do livro Fórum das Entidades. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem. Não poderia deixar de prestigiar esse momento onde nesse livro está retratado todo um movimento de entidades, pessoas, de representantes de todos os municipários, inclusive da administração, numa luta por uma questão tão importante como a Previdência Municipal, né? E o Kiko e a Adriana são parceiros da Procuradoria e da Associação durante todo esse tempo e estiveram presentes registrando esses momentos, então realmente é muito importante eu divulgar para a sociedade um histórico do movimento
tão registrado, tão importante para todos os servidores municipais de Porto Alegre. Certamente se perpetuará na medida que as lutas e as disputas e as situações continuam. Então, o histórico de tudo que como é feito e como é que se discute, com a sociedade inclusive, né? É muito importante, dá um início para... E teve o grande incentivo do prefeito José Fortunati, não é? Que veio aqui também prestigiar este lançamento. Fez questão de sediar sua casa para fazer, porque ele foi o nosso prefeito Fortunati sempre apoiou essa reivindicação, né? E sempre fez questão de mostrar parceiro numa situação tão importante, como ele mesmo diz, né? A história, ela tem que ser registrada para que no futuro as pessoas possam saber exatamente como é que se... E ali conta toda a história, né? Do movimento que revolucionou a história da Previdência no município de Porto Alegre. Porto Alegre, isso. Um fruto de um trabalho, a partir de uma situação que o município tinha, uma situação crítica em relação à Previdência, e foi construída uma solução alternativa e a partir dali se mantém, né? Se busca... E todos agradecem, né? Todos os servidores municipais agradecem. Muito obrigada, doutora Adriana. Um grande abraço. Obrigada. Doutora Simone da Rocha Custódio, coordenadora da Procuradoria Especializada do Previmpa, também está aqui e pode falar muito bem sobre essa história que mudou o rumo da Previdência no município de Porto Alegre. Com certeza, boa noite. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho porque acompanhei e vivi essa história. Nós tínhamos uma obrigação constitucional de criar, instituir, na verdade, a Previdência dos servidores públicos como uma previdência contributiva, e Porto Alegre foi pioneira, e esse movimento do Fórum das Entidades dos Servidores do município de Porto Alegre, ele foi essencial para que pudéssemos, então, construir essa previdência pública, contributiva. Então, fico bastante feliz de ver registrado esse trabalho. Não só participei também, como fui a primeira diretora previdenciária do Departamento de Previdência, ainda na época de fundo de Previdência, então vivi bastante essa história. E muito bem escrito, muito bem elaborado, não é? Muito bem fotografado. A fotografia, a editoração está maravilhosa deste livro. Nossa, muito. O trabalho está sendo muito bem registrada toda essa história. Muito bem registrada essa história. Não só o Mauro, enquanto ali presidente da associação dos fiscais na época, o trabalho do Kiko como fotógrafo e da Adriana como jornalista, e que trabalham há muitos anos, junto com os servidores registrando. Então, essa parceria deles, eu fiquei muito feliz quando eu soube que eles iam registrar e que ia ter a participação deles. O resultado foi este trabalho maravilhoso. Muito obrigada, doutora Simone. Obrigada, maravilhoso, parabéns para todos. Professor Joaquim Terra Pinto também está aqui prestigiando esta sessão de autógrafos, já que o senhor teve uma grande participação neste livro. Qual foi? Bom, eu colaborei com uma das páginas do livro, tentando relembrar alguns momentos importantes da nossa verdadeira peregrinação pelo município de Porto Alegre, explicando o que seria um sistema de previdência dos funcionários municipais. Sem dúvida nenhuma, foi um momento assim, importantíssimo para a cidade, porque nós conseguimos juntar tanto pessoas de diferentes pensamentos políticos, como pessoas que tinham visões diferentes do que significa a Previdência. Sobretudo a Previdência dos servidores públicos. E conseguimos mostrar que é possível você construir uma entidade pública de Previdência que tenha significado para a comunidade. Não é apenas e tão somente a defesa dos interesses dos servidores em si, mas sim a construção de uma instituição que hoje orgulha a cidade de Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma, o melhor sistema de previdência que existe hoje de servidores, de funcionários no Brasil, sistema próprio, autogestionário, em parceria com o município, é o sistema de Porto Alegre. É um sistema quase perfeito. É um sistema que aborda todas as dimensões que uma previdência pública, com garantia, vamos dizer assim,
com justiça previdenciária ocorre no nosso Instituto de Previdência, o Previmpa. É um patrimônio de Porto Alegre que eu tenho orgulho de ter ajudado a construir. Então este livro surgiu numa boa hora, né? Que as pessoas tomem conhecimento, né, do Previ. Bom, em primeiro lugar, esse livro surge num momento histórico da nação brasileira em que nós vivemos a mediocrização das relações políticas. É chegado um momento das pessoas pararem de olhar exclusivamente para os interesses e começar a pensar como nós pensamos isso aqui, a partir de princípios, né? A partir de princípios e a partir do interesse maior, que é o interesse republicano. Não há república sem democracia e não há democracia sem republicanismo. Esse movimento que nós fizemos envolveu várias dimensões republicanas. A primeira delas foi a grande mobilização social que houve em torno deles. Nós fizemos passeata com 7.000 servidores. É uma longa história, não é? Uma longa história. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. Olha, muito obrigado. A oportunidade de conversar com vocês. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Vou conversar agora com Luiz Fernando Rigotti, que foi coordenador do Fórum das Entidades. Ele pode falar muito bem a respeito desta obra, pois ele teve uma grande participação, não é, no livro Fórum das Entidades. Sim, sem dúvida, esse movimento foi um movimento muito bonito, sem tutoramento partidário nenhum, com todas as entidades participando, mais de 25 entidades nós tínhamos no Fórum de Entidades. E depois culminou com a Previdência Municipal. Eu fui também diretor do Previmpa e hoje temos a alegria de ter uma das melhores previdências do país. Referência. Hoje o Previmpa está voltando à discussão sobre Previdência e o Previmpa tem uma massa crítica para discutir esse assunto com galhardia, com firmeza, que vai ajudar os próximos passos da Previdência. E a sua participação no livro, me conta? Olha, a minha participação no livro, a Adriana e o Kiko, eles registraram todos os momentos de empolgação, os nossos colegas que estão... O senhor relatou, então, isso para eles? Sim, conversando, porque aqui estão colegas como o Tony, do DEMAB, a Rejane, todos. A gente escrevia o panfleto, rodava o panfleto e distribuía o panfleto. Então, eram poucos até que a gente conseguiu reunir a totalidade dos municipários. Tanto é que passamos a representar os municipários, porque na época o sindicato não fazia isso bem feito. E depois entregamos novamente o sindicato na mão dos municipários quando encerramos o Fórum de Entidades. Para nós é uma grande alegria ter participado desse movimento. E uma grande história, né? Que está sendo registrada aqui neste livro. Cumprimentos pela sua participação e pelo seu trabalho todo que foi desenvolvido como coordenador do Fórum das Entidades. Obrigado. Eu que agradeço o Maurinho, a Adriana e o Kiko por ter registrado isso, porque às vezes a gente esquece, e ficando o registro fica sempre. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.